mesmo em meio à escuridão, no Apocalipse vemos Cristo, nossa esperança e salvação. Refúgio na palavra, firme até o fim. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Salmos 119, 114. Apocalipse, capítulo 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei às minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas, as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo aí. Eis que sem demora vem o terceiro aí. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Olá, amigo, que bom estarmos aqui para mais um estudo da palavra. Capítulo 11 de Apocalipse. Esse capítulo apresenta a preservação do povo de Deus durante a Idade Média, o testemunho das Escrituras ao longo da história e o ataque contra a Bíblia durante a Revolução Francesa e a abertura do juízo celestial antes da volta de Cristo. O tópico 1 mostra a medição do templo, versos 1 e 2. João recebe uma vara para medir o templo,
e o altar e os adoradores. Significado: medir simboliza avaliação, exame e juízo. O templo aponta para o santuário celestial. Os adoradores representam o povo fiel de Deus. Os 42 meses, ou 1260 dias proféticos, igual a 1260 anos, representa o período da supremacia papal, aproximadamente de 538 a 1798. A lição que tiramos daqui é que Deus conhece e preserva seu povo mesmo em tempos de perseguição. No tópico 2 aparecem as duas testemunhas, versos 3 a 6. As duas testemunhas profetizam vestidas de pano de saco por 1260 dias. Significado: representa o Antigo e o Novo Testamento, essas duas testemunhas. O pano de saco simboliza o sofrimento, a perseguição e a obscuridade espiritual durante a Idade Média. Assim como Moisés e Elias realizaram milagres, a palavra de Deus possui autoridade divina para julgar e salvar. A Bíblia nunca deixou de testemunhar, mesmo nos períodos mais escuros da história. No tópico 3, vemos a morte das duas testemunhas, versos 7 a 10. A besta que sobe do abismo faz guerra contra as testemunhas e as mata. Cumprimento disso na história. Está relacionado à Revolução Francesa. O ateísmo e o racionalismo procuraram destruir a autoridade da Bíblia. A França aboliu a religião cristã, exaltando a razão humana. A grande cidade, chamada espiritualmente Sodoma e Egito, simboliza Sodoma, corrupção moral. Egito, negação de Deus. Negar a existência de Deus. E a lição que tiramos aqui é que quando a humanidade rejeita a palavra de Deus, colhe confusão e decadência espiritual. Tópico 4. A ressurreição das testemunhas. Apocalipse 11, 11 a 14. Após 3 dias e meio, as testemunhas voltam à vida. Cumprimento na história. Depois da Revolução Francesa, a Bíblia voltou a ser amplamente divulgada. Surgiram grandes sociedades bíblicas, a palavra de Deus espalhou-se pelo mundo com força sem precedente. A lição que tiramos é que nenhum poder humano consegue destruir a verdade de Deus. Foi ele que disse, e o profeta Isaías assim registrou: seca-se a erva, caem-se as folhas, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, eterna. No tópico 5, encontramos aqui a sétima trombeta, versos 15 a 19. A sétima trombeta, ela anuncia: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Aqui o foco muda para os acontecimentos finais. E recebe destaque: o juízo divino é apresentado, os fiéis receberão sua recompensa, os ímpios enfrentarão o juízo e o reino eterno de Cristo está próximo. E no tópico 6, a arca da aliança é vista no céu. Versículo 19. João vê o templo celestial aberto e a arca da aliança. O que isto significa? O mistério de Cristo no Santíssimo é revelado. A arca contém os 10 mandamentos e aponta para a fase final do ministério de Cristo no santuário celestial. Que bênção! O juízo está ligado à lei de Deus e prepara o mundo para a volta de Cristo. É claro que a Constituição divina, ela é a base, ela é a norma para o juízo, que antecede
o advento de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Num esboço resumido, nós diríamos deste capítulo o seguinte: versos 1 e 2, medição do templo e dos adoradores. Versos 3 a 6, as duas testemunhas profetizam durante 1260 anos. Versos 7 a 10, ataque contra a Bíblia durante a Revolução Francesa. Versos 11 a 14, ressurreição e exaltação das Escrituras Sagradas. Versos 15 a 18, a sétima trombeta anuncia o reino de Cristo e o juízo. Verso 19, o templo celestial é aberto e a arca da aliança aparece. E a mensagem central do capítulo é: mesmo que os poderes humanos tentem silenciar a verdade, a palavra de Deus permanece viva. Apocalipse 11 mostra que Deus preserva a sua igreja, vindica sua palavra e conduz a história até o momento em que Cristo assumirá definitivamente o seu reino eterno. Que bênção, que maravilha. Querido, que Deus continue dirigindo a sua vida, abençoando sua casa, sua família e tomando todas as providências para que na tua mesa nada falte daquilo que é essencial. Até o próximo estudo, capítulo 12. Que Deus nos guarde e proteja. Amém.